Olá, meus amigos da editora Juspódio. Vim aqui para apresentar para vocês a nova versão da coleção Editais Sistematizados, especificamente o livro da Procuradoria-Geral do Estado. Depois de algum tempo aí que o livro ficou sem publicação, nós aproveitamos esse período, inclusive do novo Código de Processo Civil, reformulamos toda a nossa coleção e vamos apresentar para vocês um material completamente diferenciado, um material que vai direcionar o candidato para os temas mais cobrados, direcionando os estudos. Quem é meu aluno sabe da importância que eu dou para o direcionamento do estudo. Não adianta sair estudando todas as matérias de todas as formas. É importante você identificar qual o concurso que você deseja fazer, qual é a banca que você pretende prestar o concurso e direcionar o seu estudo para aquela carreira. Isso fará toda a diferença para você no certame. Então, com essa coleção, nós pretendemos, eu e o professor Roberval Rocha, mostrar para o candidato quais são os temas mais cobrados, qual o percentual de incidência de cada assunto nas provas da Procuradoria-Geral do Estado, qual aquele tema que você deve focar mais, qual aquele tema que você deve focar menos. Às vezes, sem essa informação, você pode estar estudando de maneira errada para aquele concurso tão almejado. Então, o que nós pretendemos com essa coleção é justamente selecionar um material para que vocês possam pesquisar, olhar e direcionar o estudo de vocês. Com isso, então, nós separamos os pontos dos editais e a cada ponto nós mostramos as questões de concurso que já foram cobradas do Brasil inteiro, da Procuradoria-Geral do Estado. Selecionamos para vocês ainda súmulas do STJ, do STF, instruções normativas do TST, enunciados, recursos repetitivos, repercussão geral, tudo isso por cada ponto do edital. Ainda, sobre a nova versão do CPC, nós colocamos os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Colocamos também os enunciados do ENFAM da magistratura, que são grandes entendimentos que vão repercutir na interpretação do Código de Processo Civil. Então o livro está totalmente atualizado, inclusive com as questões do novo CPC. Aliás, sobre as questões do novo CPC, uma informação importante. Nós não tínhamos, então, nesse ano de 2016, o Código entrou em vigor esse ano, questões da Procuradoria-Geral do Estado. O que nós fizemos, então? Nós pegamos questões do novo Código de Processo Civil de vários concursos e não somente da PGE. E selecionamos essas questões e colocamos no livro para vocês, separados também por assunto, para que vocês vejam como que hoje os concursos, em geral, estão cobrando a matéria do novo Código de Processo Civil. À medida que nós formos fazendo novas edições, provavelmente o ano que vem, nós já teremos os concursos desse ano da PGE sendo realizados, e aí nós vamos substituindo essas questões pelas questões cobradas da Procuradoria-Geral do Estado. Então, na verdade, o livro está com questões, inclusive, do novo Código de Processo Civil, tudo isso selecionado. O que é o grande diferencial, na verdade, dessa coleção? Por que, na verdade, eu sempre indico essa coleção para os candidatos, para que vocês orientem seus estudos? É um material de consulta, é um material de direcionamento. Então, com esse livro, você primeiramente vai identificar aqueles temas mais cobrados, aqueles temas que têm maior incidência nas provas da PGE. E esse ano nós fizemos uma grande novidade nessa nova versão da coleção Editais Sistematizados. Nós mostramos os concursos que tiveram por estado desde 2006, ou seja, de 2006 até 2016, vocês vão ter um panorama de quantas provas nós já tivemos da Procuradoria-Geral do Estado por estado. Ou seja, pega um determinado estado, exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro fez concurso quando? Com isso vocês vão poder identificar quais são aqueles estados que têm muito tempo, por exemplo, que não tem concurso. E vão poder focar, por exemplo, para esse concurso, ou ficar mais atento em relação a esse estado, pois, se afinal de contas já tem muito tempo que não tem concurso naquele estado, é sinal que pode ser que tenha um concurso mais recente daquele estado. Inclusive, nós indicamos também quais são as bancas que elaboraram essas questões nesses estados, mostrando aí qual é uma tendência das bancas e desses estados. Então esse é um grande diferencial que nós selecionamos para vocês nessa nova edição da coleção Editais Sistematizados, ok? Outra informação importante que vai fazer toda a diferença. Por exemplo,
Nesse livro da PGE, se vocês verificarem lá o gráfico que nós fizemos e elaboramos para vocês com relação à incidência das provas, vocês vão ver uma informação que vai mudar o estudo de vocês. Para quem está querendo se preparar para a Procuradoria-Geral do Estado, qual é a informação relevante? Vocês vão perceber que, por exemplo, administrativo, constitucional, tributário, processo civil, direito do trabalho, e aí incluo também processo do trabalho, correspondem a mais de 70% da prova. Ora, se eu quero me preparar para a Procuradoria-Geral do Estado, eu estou dizendo porque eu fiz isso, eu sou procurador do Estado, do Espírito Santo, quando eu me preparei para as provas de procuradoria, fiz várias provas no Brasil inteiro, eu focava nas matérias que eu via que caía mais. Então o meu estudo era muito forte em administrativo, constitucional, tributário, processo civil, trabalho e processo do trabalho. Gente, essas questões são mais de 70% da prova. Então, quando você pega outras questões como previdenciário, como consumidor, como financeiro, econômico, agrário, ora, tem muito menos incidência do empresarial, que é uma matéria importante normalmente que nós estudamos para concurso, mas para a Procuradoria, para a PGE, ela tem uma incidência bem menor do que essas matérias que eu citei. Outro dado relevante que o livro vai mostrar para vocês, ambiental. Ambiental tem uma incidência muito forte nas provas da Procuradoria-Geral do Estado. São 6% das questões são de ambiental. Isso é muito relevante. Se nós pegarmos processo trabalho, são 10% mais ou menos. Só ambiental tem 6%. Então ambiental é uma matéria importantíssima para a Procuradoria-Geral do Estado. Se, por exemplo, você for fazer juiz federal, nós vamos lançar o livro também da magistratura federal, vocês vão perceber que previdenciário já tem uma importância diferenciada. Você vai ter que dar uma conotação, um estudo mais aprofundado de previdenciário. Então, meus amigos, com essas informações, vocês vão ter na mão de vocês um direcionamento importantíssimo. Primeiro, vocês quando forem estudar um determinado livro, vocês vão poder olhar aquele tópico e ver as questões que foram cobradas sobre aquele tópico. Depois, visualizar qual é a porcentagem da incidência daquelas questões na prova. Então vocês vão poder perceber se aquele tópico estudado é muito ou pouco cobrado na PGE. Nós fizemos um gráfico de todas as matérias e também fizemos um gráfico dentro de cada matéria, o que também é muito importante. Então, se eu estudo direito administrativo, dentro do direito administrativo eu tenho matérias com maior incidência nas provas da PGE. Ora, essas matérias têm que ter um cuidado especial. Então, meus amigos, isso fará toda a diferença no estudo de vocês, se vocês seguirem essa sistemática que nós adotamos na coleção Edital Sistematizado. Finalmente, uma informação importante. Nós recebemos muitos pedidos, inúmeros pedidos, para que as questões fossem comentadas. Mas o objetivo desse livro, meus amigos, não é comentar as questões. O livro da Procuradoria, com esse material que nós juntamos, só esse material já tem mais de 1000 páginas. Se nós fôssemos comentar as questões, daria certamente aí 2000, 3000 páginas. E o objetivo da coleção não é comentar as questões. Para isso nós temos outros livros na editora, inclusive de questões discursivas. Nós lançamos na editora uma outra coleção só de questões discursivas comentadas. A editora possui grandes livros de questões objetivas comentadas. O nosso objetivo com essa coleção é mostrar, sobretudo, o direcionamento. Com base nas questões, você vai poder direcionar os seus estudos. E aí qual é a grande dica que eu dou para vocês? Antes de estudar um tópico, uma matéria, leia aquelas questões antes do estudo. Antes de você começar a estudar. Então, se você, por exemplo, vai estudar licitações de contratos, uma matéria importantíssima para as provas da Procuradoria-Geral do Estado. Antes de você pegar o livro, antes de você pegar seu caderno, antes de você assistir a aula do professor, leia as questões, abra o livro, vá lá no tópico licitações de contratos, veja a incidência, qual é a porcentagem de incidência dessas questões da prova da PGE e leia aquelas questões selecionadas para vocês. Nós pegamos todos os concursos da Procuradoria que tiveram depois de 2006. Leia as questões. Professor, mas eu não sei nada de licitações de contratos. Eu estudei na faculdade há muito tempo. Eu não lembro mais de licitações de contratos. Mas o grande destaque é a seguinte. Não quero que vocês acertem as questões.
Eu não quero que vocês tentem fazer as questões, eu quero que vocês leem as questões. Aliás, eu já gravei vários vídeos para a editora nesse sentido. Como estudar com base nas questões. As questões de concurso são utilizadas hoje para estudo e não para testar seus conhecimentos. Então pegue as questões, leia as questões, vejam como elas estão sendo cobradas e aí sim, vocês vão para o material, vão para os livros, vão para o caderno e estudar essa matéria, e aí vai fazer toda a diferença você ter esse conhecimento prévio de como é cobrado, e aí quando você for estudar essa matéria, aquela matéria vai ficar muito mais consolidada na sua mente. Você vai começar a estudar com o olhar de quem presta concurso e não um estudo qualquer, um estudo que você tem que perceber tudo. Você não precisa perceber tudo na matéria, você tem que perceber o que é relevante para concurso, o que cai em concurso, de que maneira cai em concurso. E é isso que nós pretendemos então com essa coleção. Bom, meus amigos, espero que vocês gostem efetivamente do livro. Realmente é um material inédito no mercado editorial. Nós fizemos, e por isso nós demoramos um pouco para lançar essa coleção, porque nós realmente fizemos gráficos de cada matéria, de cada área, pesquisamos todos os concursos que tiveram depois de 2006. Portanto, espero que vocês realmente gostem desse material, usem esse direcionamento que vai fazer a diferença no concurso de vocês, tá legal? Um grande abraço e eu desejo boa sorte e bons estudos na preparação para os concursos da PGE. Grande abraço.